Boa tarde, pessoal. Eu sou o Paulo Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 18 de maio de 2020, uma segunda-feira, 56º dia da quarentena. Vamos falar hoje sobre os 10 princípios conservadores. Vamos falar um pouco sobre nem liberdade individual irrestrita, nem liberdade social irrestrita. Tudo que é irrestrito causa problema. É sobre esse ponto de vista que a gente vai falar sobre liberdade individual e liberdade social. São duas liberdades que se complementam e não se opõem, né? A liberdade individual tem a ver com a minha privacidade, como eu cuidar da minha vida e saber o que eu vou fazer da minha vida, não precisando de ninguém para dizer o que eu devo fazer, né? E tem a liberdade social, que tem a ver com a miséria, saneamento básico de toda a sociedade, né? Se não existe saneamento básico, se não existe saúde, educação e segurança para todas as pessoas, para 100% da população, a gente não tem totalmente liberdade social. No caso do Brasil, a gente está lá por volta dos 50%. Então temos muito a fazer, né? Mas a gente convive com essa dualidade. Liberdade individual e liberdade social, que não são totalmente atendidas, mas elas podem conviver, né? Entende-se e convive-se com as duas, né? A gente está falando aqui de dualidades ou bipolaridades. A gente consegue conviver tanto com a alegria quanto com a tristeza, né? Com a verdade e a mentira. A gente consegue conviver com essas dualidades. Então vamos falar um pouquinho sobre os princípios conservadores de Russell Kirk, né? Que no Brasil, vamos ter que separar um pouquinho essa palavra, né? No Brasil, a palavra conservador é mais usada como liberais. Nós não temos aqui no Brasil um partido conservador, mas nós temos o Partido Novo, que é um partido liberal. Nos Estados Unidos, sim, nós temos os conservadores. No Brasil, a esquerda, que é a esquerda progressista, todos os 30 partidos que existem que são da esquerda, lá nos Estados Unidos são os liberais democratas. Então a gente tem que separar bem essas coisas, né? Aqui no Brasil, a gente usa a palavra liberal nesse sentido, né? E quais são as referências do liberalismo no Brasil? O Partido Novo, né? O Instituto Mises, o Instituto Liberal do Donald Stewart. Ele é um brasileiro, ele é descendente de canadense, por isso que ele tem esse nome aqui, mas ele viveu sempre no Brasil e montou o Instituto Liberal em 1983 lá no Rio de Janeiro. Então, o liberalismo do Brasil veio com o Roberto Campos, mas teve pessoas trabalhando aqui, mesmo na época, né, da hegemonia da esquerda no Brasil. Então, quais são os 10 princípios conservadores? O primeiro deles, os conservadores ou os liberais, eu vou começar a usar agora a palavra liberal, acredita que existe uma ordem moral duradoura. Natureza humana é constante, verdades morais permanentes, coisas permanentes. Então, existe essa palavra, duas palavras aqui de coisas permanentes, é algo que foi cunhado pelos liberais, no sentido de a moralidade que nós vemos construindo durante todos os 5.000 anos da história, né? Os usos e costumes são o que norteiam a nossa vida, né? Tá, a ordem interna, o indivíduo, tá? E a ordem externa, a sociedade. Foi o que nós falamos agorinha, tá? Existem duas ordens, duas liberdades, existem duas responsabilidades que se complementam, a individual e a social. Quando você exagera nessa ordem da sociedade, você vai para o socialismo extremo e restrito, você vai para o desastre, porque os socialistas não têm um forte senso de certo e errado. Para eles pode tudo. Eles refizeram toda a moralidade, né? Dizendo que pode roubar, pode matar, pode enganar, etc., né? O segundo é costumes, convenção e continuidade. A ordem
a liberdade e a justiça são, né, frutos de uma longa existência. Não foi criado ontem, né? Isso vem sendo acumulado ao longo do tempo e os conservadores liberais consideram isso importante. A gente não pode simplesmente ignorar toda a ordem moral existente. A sociedade é um organismo vivo, não é uma máquina. Ou seja, não dá para a gente dar uma descontinuidade na sociedade, como não dá para dar uma descontinuidade no ser humano. Uma máquina você desliga, ela fica parada, você tira a energia, ela fica parada, você coloca energia e imediatamente ela sai cantando pneu. O ser humano, a sociedade não é assim. As coisas têm que ser feitas de forma gradual, né? E a consagração pelo uso, né? A sabedoria da espécie humana é muito maior do que eventualmente de um aventureirozinho que se dá ao luxo de criar uma doutrina totalmente contrária a toda essa moralidade. É o caso do marxismo, né? Que se acha muito inteligente e nega tudo isso que já existe e fica colocando novas moralidades, novas formas de ser. Isso só dá em tragédia, né? Então a sabedoria da espécie humana é superior. Então a gente tem que entender, né, os costumes, as convenções. Aqui existem duas figuras, né? Essa palavra aqui, né, consuetudinário, é uma palavra gozada, né, mas a gente gosta de colocá-la, que é o que se faz por hábito, costume habitual. E aqui estão o local onde o direito tem dois tipos, vários tipos, mas os dois principais, né? O direito consuetudinário, ou seja, aquilo que é definido pelos costumes, principalmente definido no mundo anglo-saxão, Estados Unidos, né? Inglaterra, Austrália. E o outro tipo de direito que é definido, primeiro você define as leis e embaixo os juízes vão julgando de acordo com as leis e criando a jurisprudência. Aí seria o direito romano, direito originário, né, da cultura romana. É só para a gente saber que existe então uma consagração pelo uso de longa data no direito, e os marxistas na Rússia tiveram a arrogância de criar o direito socialista, que pode desapropriar, né, que pode roubar, né, que tira a liberdade das pessoas, né, tira a privacidade das pessoas, pode pegar as crianças e colocar numa escola, tirar as crianças dos pais. Então eles criaram um socialismo, um direito socialista. Deu no que deu, né? Hoje em dia o direito socialista está bem mais atenuado, né? Até a Rússia já abandonou bem esse direito socialista. Existem alguns pequenos países que ainda usam. O quarto, né, valor liberal conservador é o princípio da prudência. No estadista, a prudência é a principal virtude. Quem disse isso? Platão. A providência anda devagar, o diabo urge. São duas frases que dá muito bem a entender como que os liberais conservadores entendem a política da prudência. A gente tem que sempre andar de uma forma bastante clara, né? Sabendo que existem 7 virtudes, a gente não vai falar sobre elas, mas a quarta virtude, uma das mais importantes, é a prudência. O princípio da variedade, complexidade. O ser humano e a sociedade são sistemas complexos, né? A gente sabe que cada ser humano tem uma forma de ser, né? É uma forma de pensar. A gente sabe, quanto mais alta é o desenvolvimento psicológico de uma espécie, no caso do ser humano, é o mais alto, mais variedade existe entre as suas unidades individuais. Então, não existe dois seres humanos iguais, não existe. Nem gêmeos univeterinos, eles têm lá uma aparência parecida, mas eles têm capacidades, até por causa do desenvolvimento social deles, eles têm pensamentos diferentes, né? Então, a igualdade a gente só tem no direito, né? Igualdade perante a lei. E na frente de um juiz, aí a gente tem igualdade. Mas daí para frente a gente sabe que cada ser humano é diferente do outro. E os liberais conservadores rejeitam, né, aqueles igualitarismos sufocantes das doutrinas radicais, né?
as doutrinas radicais que só causaram tragédia. Autodisciplina pelo princípio da imperfeição ou da imperfectibilidade, ou seja, a natureza humana não é perfeita. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, para quem acredita, mas a gente não é perfeito. Deus talvez seja perfeito, a gente não é. A gente sabe que o ser humano tem defeitos, mas a natureza dele, a natureza humana existe, a forma com que a gente nasce, existe uma certa forma de pensar do ser humano, que é a natureza humana, né? Que é os princípios de moralidade, que todo mundo tem uma visão 99% parecida, né? Com relação às moralidades. A utopia do novo homem comunista só levou a tragédias, ou seja, existem doutrinas, ideologias que acham que o ser humano nasce como uma página em branco, a criança, e você pode escrever ali o que você quiser. Você vai doutrinar, você vai moldar o ser humano como você quiser. Não é assim. A gente sabe que não é assim, né? O outro extremo seria o determinismo, né? Cada um nasce determinado ao que vai fazer. É o outro extremo. A gente viu o nazista achando, né, superioridade de raças, tal. As duas coisas, né, não são comunismo ou nazismo. A gente fica no meio. A virtude está no meio, né? Liberdade e propriedade estão intimamente ligadas. A riqueza instalada, é o conceito de riqueza instalada. Nós estamos vivendo agora no Brasil com esse problema de coronavírus, né? Uma parte da população fica em casa. Quem pode ficar em casa? Aquele que já tem uma riqueza instalada, já tem uma quantidade de patrimônio, né? Que ele pode despender desse patrimônio mesmo estando parado. É 50% da população brasileira. O outro 50% não tem, né, essa poupança guardada. Ele trabalha de manhã para comer de tarde e à noite. Então ele tem que sair para trabalhar. Então, eliminar o estado natural de pobreza é uma das formas de a gente trabalhar a liberdade e a propriedade. As pessoas vão acumulando riquezas, acumulando propriedades, acumulando poupança. Então as pessoas precisam trabalhar para acumular isso. Defendem comunidades voluntárias e se opõem a coletividades voluntárias, né? Os liberais prezam muito pela privacidade e os direitos individuais, né? Mas existe também nas sociedades que estão liberais o espírito comunitário ou o cooperativismo. No sul do Brasil é muito comum o cooperativismo, talvez pela formação, né, da imigração lá no sul do Brasil, mas são pessoas individuais, né, são pessoas que têm a sua privacidade, mas que trabalham cooperativamente. A centralização burocrática, por que nós estamos aqui com a figurinha de Brasília? Porque o Brasil cometeu um erro sob o ponto de vista da centralização do poder excessivo lá em Brasília, o poder econômico excessivo. O dinheiro vai tudo para Brasília e depois eles começam a separar. O Paulo Guedes está falando muito em refazer o pacto federativo, eu não sei se eles vão deixar ele fazer, né? Mas a centralização burocrática jamais vai superar a iniciativa pessoal, a responsabilidade individual. Quando você tira a responsabilidade individual das pessoas, as pessoas começam a encostar dizendo: o problema é do governo, então eu vou esperar mandar aqui o Corona Voucher. Precisamos tomar cuidado. O Corona Voucher é por 3 meses, vai aumentar um pouquinho, mas as pessoas têm que entender, né, que não existe cornucópia, ou aquele negócio, o maná que cai do céu, né, aquela chuva de riquezas ou de alimentos. Isso não existe, tem que trabalhar. Necessidade de limites prudentes sobre paixões e poderes. O que é o poder sob o ponto de vista político? É eu poder fazer o que eu quiser e não dar satisfação para ninguém, independente da vontade dos outros. O extremo, quando você começa a analisar o poder, seria: todo mundo tem poder, vira uma anarquia. Somente um tem poder, vira uma tirania, né? Então, nós não queremos nem anarquia, nem tirania. A gente quer a democracia, que é algo, né, de novo, que a virtude está no equilíbrio das duas coisas. Os sociais, na verdade, estamos falando de liberais conservadores, têm essa visão do equilíbrio, né?
freios e contrapesos. Na democracia tem muito disso, os três poderes, né, que se equilibram entre si. O Brasil está com alguns problemas lá, né? O poder executivo quer legislar, o poder legislativo quer fazer executar, o poder judiciário quer executar e quer também fazer leis. Tá uma confusão lá em Brasília. Vamos ver se esse pessoal se entende lá. E por último, o valor liberal conservador é o equilíbrio entre a permanência e a mudança. O conservador não é aquele que tem ojeriza a mudança. Não, a gente sabe que é necessário mudanças. Por quê? A gente sabe que um corpo que para de se renovar, o ser humano, a sociedade, ele está caminhando para a morte. Tem um conceito na medicina que chama homeostase, que são parâmetros do corpo humano dentro do intervalo de variação, que se variar esses intervalos, a gente morre, né? Água, sal, glicose, oxigênio, né? Os testes que se fazem no colesterol, triglicéridos. Se a gente não ficar bastante atentos à nossa homeostase, a gente pode sim se dar mal. Então a gente pode olhar sobre o ponto de vista desse mesmo conceito da homeostase social. Quais são os parâmetros, né, que precisam ser controlados, né, para que haja um equilíbrio, né, manter o ambiente interno do organismo estável, balanceado, e estabelecer também a condição ótima. Então existe um sistema dentro do nosso corpo ou dentro da nossa sociedade que se retroalimenta. Ou seja, quais são os parâmetros que começam a ter problemas e a sociedade começa a se desintegrar? A gente pode citar alguns, né? A liberdade começou a ter problemas de liberdade e começa a ter convulsão social. Justiça, né? Se não tiver justiça, né? Livre iniciativa, paz, educação, saúde, segurança. Então, existem vários parâmetros que, se não forem muito bem controlados e avaliados, eles podem levar a sociedade a um colapso. Nós precisamos trabalhar muito na homeostase social do Brasil. Precisamos, né? Existe também, né, os ambientalistas, os ecologistas usam esse equilíbrio, né, o equilíbrio da ecologia, para a gente não destruir o nosso planeta Terra. Obrigado, pessoal. Por enquanto é só, né? Vocês sabem, eu sou o Paulo Oliveira, eu estou candidato a vereador pela cidade de Jundiaí, agora em 2020. Aqui estão as minhas redes sociais, né? Aqui está o meu WhatsApp e aqui está minha página na internet. Entrem lá, dê uma olhada. Obrigado, um abraço.